escusas que foram apresentadas nessa parábola que é descrita aí, para que essas pessoas comparecessem a esse banquete que foi preparado para elas, certo? Então o Senhor enuncia aí essa parábola e essas escusas são apresentadas nessa primeira sessão. Se você ver aí, talvez sua própria Bíblia faça essa divisão, você vai ver que a sessão seguinte, olha aí para esse capítulo, que começa no verso 25 do capítulo 14 de Lucas. Você vai ver que o discipulado a Cristo é apresentado, certo? Então, verso 15, a parábola, chamada da grande ceia. Verso 25, o chamado ao discipulado. Está bem claro aí, não é? Agora, ainda para compreendermos a ênfase aqui. Olha os versos 34 e 35, por favor, aí, desse capítulo. Lucas 14, dois últimos versos. O Senhor está falando sobre um sal insípido. Um sal que perdeu o seu valor, certo? Um sal que para nada mais presta, verso 35. Nem para o monturo, lançam-no fora. E aqui, a última frase de Lucas nesse capítulo 14. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É uma frase recorrente do Evangelho de Lucas. Na parábola do semeador apareceu várias vezes. O Senhor cita a parábola da candeia, como Lucas registra duas vezes. Ele é o único evangelista que registra a parábola da candeia duas vezes. Só Lucas. E no contexto dela você vai ter exatamente essa frase aí, quem tem ouvidos ouça. Então é uma ênfase importante de Lucas, mais do que dos outros evangelistas, a questão do quem tem ouvidos ouça, quem tem ouvidos ouça. Então olha o que está acontecendo aqui nesse capítulo 14. As pessoas não querem ouvir. A Bíblia está cheia de quem quiser ouvir, não. Ouça o Espírito. Ouça o Espírito. Retorna. Ouça o Espírito. E a gente não quer ouvir. Pois, nessas duas sessões, e porque ele está ilustrando o princípio que eu já coloquei aqui. Se tornaram semelhantes àquilo que amaram. Ou, no caso deles, os ídolos. Quando o Senhor propôs essa parábola, meus irmãos, ele expressou três escusas que mostravam o que estava no coração daquelas pessoas, que então entenderam que não podiam seguir o Senhor. Quais são as três escusas? Olhe lá, rapidamente, capítulo 14. A primeira delas, versículo 18. Não obstante, todos a uma começaram a excusar-se depois desse convite que foi feito para essa grande ceia. O primeiro disse assim, verso 18: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por excusado. Essa pessoa aqui ou está mentindo, ou ele fez um negócio da China. Porque ninguém compra um campo sem vê-lo primeiro. Não é? Você já comprou alguma coisa sem vê-lo? Se comprou, fez bobagem, não é? Então ele diz, comprei um campo e agora preciso vê-lo. Então, ou ele mente, ou o campo talvez valesse 100 e ele comprou por 10. Né? Então, vamos lá ver o que está acontecendo. Primeira escusa, guarde isso. Comprei um campo. 19. Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Aqui tem outro que ou é mentiroso ou também comprou a junta de bois muito barato. Porque também ninguém compra junta de bois sem experimentá-los antes. Né? Então, segundo elemento, junta de bois. Agora, olha o terceiro. Verso 20. Casei-me e por isso não posso ir. Vamos começar pelo último. Você sabe que no livro de Deuteronômio, capítulo 24, há uma lei acerca da guerra. Deuteronômio 24. E o Senhor diz que o homem que se casasse, ele deveria ficar 1 ano sem ir à guerra. Você se lembra dessa legislação? E o motivo é bonito e importante. O casamento é sublime aos olhos do Senhor. Então ele deveria deixar o serviço militar, ele não iria ao serviço militar, ele iria dedicar a sua esposa. Agora, acho tão interessante quando leio aquele versículo, porque ele não precisaria sair à guerra, porque na verdade a guerra já veio para dentro da casa. Né?
Então ele teria um ano ali de provas para ele lidar com esse assunto tão delicado chamado casamento, né? Então ele teria que dedicar-se, teria que aprender, teria que ouvir o Senhor, teria que cuidar de sua esposa, né? Teria que... Aí, e quem vê o casamento pro lado religioso, aí o casamento tem que ser tudo bonitinho. Até a Bíblia sabe que não é assim. Só que a religião fala que o casamento é, não, um relacionamento maravilhoso, maravilhoso. Ou o relacionamento tá bem e se separa. As duas coisas estão erradas, né? A gente tem que entender que não pode ser maravilhoso. Só é maravilhoso no que tiver de Cristo. E também não pode, só porque não está bem, se separa, não quer ouvir, não quer se relacionar, fica de mal, fica bravo. Ser humano é um trapo de imundície. que aprender essas primeiras lições de uma vida juntos, o ego sendo tratado, né? Então, uma lei maravilhosa, importantíssima. Se até hoje ela fosse observada, né? Mas o que me interessa aqui, meus amados irmãos, nessas escusas, é o motivo. Então, vamos pensar nos 3 motivos. Então, aí os 3, certo? Um campo, junta de bois e casamento. Vamos resumi-lo assim. Posses, campo, posses, bens. Junta de bois, o que fala? Trabalho. E casei-me, relacionamentos. E aí tocou no mais importante deles, casamento. Posses, trabalho, relacionamento. Os irmãos estão entendendo? Por isso, o Senhor, em seguida, segundo o registro de Lucas, né? Lucas, inspirado pelo Espírito Santo, na sequência desse relato da parábola da grande ceia, ele entra com o assunto de discipulado. E dizendo, aquele que renuncia, não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O que o Senhor quer dizer? Há uma palavra forte usada aí, queria que você anotasse, verso 26. Olhe, por Quer favor. dizer que nós temos que renunciar às posses, temos que renunciar ao trabalho, temos que renunciar ao casamento, aos filhos, para ter primeiro amor, o melhor amor, Cristo. Aí sim eu vou cuidar das posses, porque foi Deus que me deu, preciso cuidar, administrar. O serviço, o trabalho, mas sendo dirigido pelo cabeça. E o casamento e os filhos também com Cristo. Se as pessoas entendessem isso, não? Se nós entendêssemos, e mais do que entender, é praticar a vida espiritual, né? Não adianta entender intelectualmente, o problema é uma vida espiritual com Deus, com Cristo, com o Espírito Santo. Lucas 14, 26. Se alguém vem após mim, o que aconteceu com aqueles 3 lá em cima? Não posso, não posso, não posso. Dê-me por excusado, não é assim? Agora ele diz, mas se alguém vem e não aborrece. Aí, ó. O sentido dessa palavra qual é? Vamos com cuidado nela, porque ela não é boa, a nossa tradução. Poderia ter sido usada uma outra melhor aí. O sentido é amar menos. Ficaria melhor se o versículo tivesse escrito assim, porque é esse o sentido do termo original. Tá vendo? Se Amar menos, olha lá. alguém vem após mim e não ama menos a seu pai, a sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs, e ainda não ama menos a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Ou seja, ou nós somos discípulos de Cristo e amamos Cristo sobre tudo, para depois amar as coisas do mundo, segundo o cabeça, que é Cristo, ou nós estamos no inferno desde já. Então, os irmãos estão vendo a coerência, a beleza do assunto aí? Então, posses, trabalho, relacionamento. Meus irmãos, por mais que essas coisas, e as 3 são
bênçãos de Deus para nós. Quem diria que posses não são bênçãos?